E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E o Skultz, ele desenhou um estudo com macacos mostrando essa função da dopamina em prever recompensa. Ele pegou os macaquinhos, ensinou o macaquinho a ficar sentadinho numa cadeira e deu um suquinho de maçã, suquinho de laranja pro macaco, eles adoram, para condicionar o macaquinho. Isto é, ele queria mostrar pro macaquinho que isso daqui é gostoso. Tá? Primeira etapa, então, foi essa. Primeira etapa, ensinar o cérebro dele que isso daqui é dopaminérgico. Tá. Depois ele botou uma garrafinha aqui assim, o macaquinho na mesa, sentadinho, uma luz no teto e um botãozinho. Tá. E um eletrodo fincado lá na cabeça do macaco, medindo a atividade do sistema de recompensa dopaminérgico do macaco. Né? O que ele percebeu? Ele percebeu, até então se achava, que a dopamina ia aumentar quando o macaquinho tomava o suco. Claro. Só que ele percebeu que depois que você ensina o macaquinho que sempre que acender a luz, se ele apertar 10 vezes no botão ele ganha o suco, ele percebeu que a dopamina aumenta quando a luz acende. A expectativa. A expectativa. Acendeu a luz, se eu apertar 10 vezes aqui, vai vir a recompensa. Porque quando não acendia a luz, não adiantava ele apertar Não o botão que adiantava não apertar, ia... Não tinha dopamina. Então a dopamina aumenta quando ele vê o sinal, cara. E isso é muito importante pra gente falar sobre vícios. Porque muitas pessoas viciadas em drogas, cigarro, álcool, pornografia, as pessoas não gostam daquilo, mas elas precisam daquilo. Você pergunta para um usuário de cocaína, você curte? Eu não odeio, cara. É uma merda. Só que eu preciso. A dopamina aumenta tanto que leva ele a buscar aquilo. Entendi. Só que ele não gosta. É por isso que dopamina não é sobre prazer. A pessoa não sente prazer em usar droga, mas ela precisa. Ela sente motivada. E com o macaquinho, ele viu também que quando o macaquinho aperta 10 vezes e não vem o suco, a dopamina inibe. Como assim? Ele acendeu a luz. Tá. Buf, dopamina. Foi pra lá. Apertou 10 vezes. Não veio? Veio a garrafinha, mas tinha água. E aí? A dopamina, puf, cai lá no chão. E isso acontece muito quando você tá, por exemplo... E aí eu convido as pessoas de casa para fazer essa reflexão. Quando você tá muito motivado para fazer alguma coisa, você quer muito. E às vezes você não consegue, e aí obviamente você fica mal. Mas mesmo às vezes, Vilela, quando você consegue, a dopamina ela pode ocorrer um crash dela, porque você fica assim, tá, e agora? Eu consegui, mas e agora? Imagina que você tá, por exemplo... Dá um exemplo. Imagina que você tá, por exemplo, seu canal tá quase batendo 1 milhão, né? Sei. Imagina que bate 1 milhão... Eu tô felizão. Mas e aí, cara... Ao mesmo tempo eu falo... Só que você, se você tá 1 ano morrendo pelo 1 milhão, vai chegar 1 milhão, você vai comemorar e no outro dia você vai falar... Tá, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Para de fazer o canal? Entendi. Então eu sempre digo pra galera, comemora, mas não comemora tanto. Porque senão você inibe a dopamina. Então você tem que ficar feliz pelo que você procurou, pelo que você alcançou. Mas também se você quer buscar mais, já atualiza o software e fala, não, agora eu quero Não 1,5 é à milhão. toa que, vamos falar de youtuber, né? Tem tanto youtuber com depressão, porque eles se colocam uma taxa de crescimento impossível para ele. Não é porque ele cresceu que nem a gente cresceu em menos de 1 ano, não, em 1 ano bateu 1 milhão. Isso não quer dizer que a cada ano eu vou crescer 1 milhão, ou pior, que o ano que vem eu bater 2, depois 4, depois... Porque o youtuber ou o cara que trabalha com números, né? E aí eu posso jogar para as redes sociais também, se tá aumentando o meu número de likes e tal, você começa a sempre querer mais. Você não se contenta já com o que você tem, né? Perfeito. Por que a gente tem essa necessidade de querer o mais? Não tá satisfeito com... Cara, minha vida tá boa. Eu amo minha mulher, eu tô na casa que eu quero, eu tenho o carro que eu quero... Por que depois de um tempo isso já não é tão legal e eu quero mais do que isso? Entendeu? Não tô falando de mim, porque pra mim tá bom pra caramba as coisas. É aquele mesmo mecanismo da pessoa que não para em 3 cigarros. Ela precisa mais. Tá. O seu cérebro começa a visitar um ambiente onde ele gosta e ele quer te levar mais vezes lá. Mas por que a gente não se acostuma e não consegue achar prazer numa coisa recorrente, mas que é boa? Não sei se eu me expliquei direito. Por exemplo, vamos dar o exemplo do macaquinho. Se toda vez que ele aperta, toda vez que acende a luz e ele aperta e vem o suquinho, e ele continua fazendo isso e não dá erro, sempre acontece isso,
chega um ponto que ele deixa de ter prazer também da expectativa, porque ele tem certeza que vai acontecer. Cara, isso é sensacional. Então é a mesma explicação, Agora, né? é a mesma explicação, exato. Agora, se você pega esse macaquinho, e os pesquisadores fizeram isso, O quê? e você diminui para 50% a chance de vir ou não o suco quando ele aperta, então ele aperta 10 vezes. Numa vem, ele aperta 10 vezes, noutra não vem. A dopamina aumenta mais do que antes. Claro, porque É aí... isso que cassino faz, cara. É, cara. Talvez eu vou clicar aqui e vou ficar rico. Porra, cara, é isso mesmo. Talvez eu vou apertar essa alavanca e vou ficar milionário. Cara, o talvez, o nosso cérebro fica louco com o talvez. Tipo, talvez vai acontecer, talvez vai acontecer. Cara, ele vai exatamente nessa coisa de, porra, eu posso ficar milionário e eu posso perder 10, 100 dólares. Exato. E aí, se você dá sempre o suquinho, a dopamina para de subir mesmo, porque ele aprende aquele mecanismo. Que é o exemplo que eu te dei. Eu tenho uma vida maravilhosa, uma mulher, não sei o quê. Essa vida é todo dia. Perfeito. Mas é boa. Só que aí que tá, Vilela. Você é um cara que provavelmente tem o que a gente chama de serotonina alta também. Mas tem a ver com a idade também. Né? Eu não sei o que Também trabalha tem. no cérebro. Porque mais novo, talvez você não ficaria satisfeito. Só que mais velho, você entende que não é qualquer pessoa que atingiu aquilo e o quanto foi difícil você estar nesse lugar. Eu acredito, assim, eu conheço YouTubers que a gente vê já notícias aí de YouTubers grandes com depressão e tal. Essa galera... Podemos falar até do Whindersson, né? Ver os números do Whindersson e ele tava há um tempo atrás triste, cara. Aí você pensa, como que um cara que tem o que ele tem, que atingiu... Porque a expectativa dele sempre tá aumentando, eu acho, não é? É a pressão. Sempre tá aumentando. Acho que existem mais coisas aí que o cara provavelmente deve sustentar indiretamente umas 500 muita famílias. gente Então, depende dele. o cara é foda. É uma Tem os pressão haters gigante. também. Exato. Mas eu acredito que pelo fato dele ter começado novo... E aí você acertou em cheio. A galera que começa muito nova, ela nem consegue criar o que você mencionou antes, uma perspectiva de onde você estava. Por que a idade tem a ver com isso? Porque a idade você consegue... Bom, vamos falar disso, vai demandar um tempinho também de neurodesenvolvimento do cérebro. Mas só para fechar o do Whindersson, eu acredito que o Whindersson não tem como saber o porquê que ele desenvolveu depressão, só um clínico que acompanha ele sabe disso. Mas muito provavelmente esse excesso de dopamina e muita coisa acontecendo e o cara super poderoso e tal. Show para 50 mil pessoas. E daí, tem que fechar lugar para ele poder ir e tal. Acredito que isso meio que descompensou o sistema dopaminérgico dele. Então é muita dopamina fásica, aquela tônica diminuiu e ele começou a ficar triste. Entendi. E aí nada mais deixa ele prazeroso, nada mais faz ele ter motivação. Então isso é um ponto. E os youtubers que começam muito novo, Vilela, eles de fato... Que é a maioria. Que é a maioria. Gamers, galera de vlog e tal. Eles estão numa época em que o cérebro deles está muito mais suscetível à dopamina. Eu sempre digo nos podcasts aí, ainda não tomei nenhum processo, felizmente, mas eu sempre digo que a adolescência é uma limitação neurológica. Porque na adolescência... Lembra daquela região do cérebro que eu te falei, do córtex pré-frontal? Sei. A adolescência ele não está maduro ainda. O córtex pré-frontal de um ser humano... Pô, então termina... meu filho de 4 anos então tá super não. Ele não... Por isso que muitas vezes ele pode ser impulsivo, etc. Chora pra caramba por uma besteira. Exato. O córtex não, pré-frontal... eu tô falando de mim, não. Meu filho é mais adulto nesse ponto do que eu. O córtex pré-frontal ele termina de amadurecer com 20 e poucos anos, cara. 25 anos em média. Faz sentido, cara. E olha que interessante. Que é a época que eu realmente eu consegui entender melhor as coisas. Por isso que você ouve muita gente falando assim, cara, se eu tivesse essa cabeça que eu tenho hoje, quando eu tinha aos 20, né? E olha que interessante, Vilela. Esse não amadurecimento do córtex pré-frontal antes dos 25 explica muita coisa. Por exemplo, primeiro, córtex pré-frontal é uma região que a gente tem atrás da testa. É uma região envolvida com controle atencional. Então, pacientes que têm transtorno de déficit de atenção, eles têm uma diminuição da dopamina do córtex pré-frontal. A gente pode falar isso mais para frente. Córtex pré-frontal, marca pra gente não esquecer. Falar do TDAH. O córtex pré-frontal tem uma diminuição envolvido com atenção, envolvido com simulação de futuro, envolvido com empatia, envolvido com controle de impulso, e essa é uma das funções mais importantes dele. Você só não caga no meio de um shopping porque você tem um córtex pré-frontal.
E olha que interessante, cara. Olha que interessante. É ele que deixa a gente menos animalesco. Ô, Lene, Eles não os têm. biólogos não têm o menor controle, velho. Se você fala, duvido que você caga no meio do shopping, ele vai fazer isso, cara. Então... E olha que interessante, Vilela. O álcool, ele inibe o córtex pré-frontal. Por isso que às vezes você pode cagar no meio do shopping quando você bebe demais. O álcool, ele inibe Você o córtex fala qualquer pré-frontal. Cara, besteira. você não tem filtro. Tá. Quando você tá muito velho, o córtex pré-frontal é uma das primeiras regiões a se deteriorar. Que também os velhão falam Cara, por também. isso o que vem Silvio na Santos, cabeça. já viu o Silvio Santos nos programas? Sei lá, se você tá feia. Pô, fala isso ao vivo, velho, tá louco? Por isso que sua avó, você vai visitar sua avó. Você vai visitar sua avó agora no final do ano e vai falar que você tá gordo. Pô, você tá gordo, né, meu? Puta merda. Cadê os namoradinhos? Tá na hora de casar. Pô, Por quê? cara, Porque o córtex pré-frontal deu uma enfarinhada ali, sabe? Meio que perdeu o filtro. Aquele transtorno, como que chama? O Tourette. O que o cara Síndrome fala de Tourette. é o que o cara fala que tá na cabeça, é isso? Ali são outras paradas que estão Ah, envolvidas tá. também, não só o pré-frontal. Entendi. E o pré-frontal termina de amadurecer em média, tá? Em algumas pessoas antes, outras depois, dependendo de fatores, Pô, traumas, faz muito etc. sentido. Por isso que não consegue lidar direito com o sucesso, com uns números um pouco mais baixos. E olha tal. que merda, cara. Antes do o córtex pré-frontal, então a gente pode dizer de maneira bem geral que ele é uma região do cérebro envolvida com controle um controle inibitório, ele freia o seu comportamento, tá? E ele regula a sua emoção. Então, às vezes você está muito triste, está muito ansioso, está muito para baixo. Algumas regiões do meio do seu cérebro, a amígdala, lá do sistema límbico, no meio do seu cérebro, se ativam, deixam você ficar mais ansioso e mais triste. E o córtex pré-frontal meio que inibe quando você pensa assim, não, mas peraí, eu tô triste por quê? Tá tudo bem, tá tudo certo. Por que eu tô ansioso? Tô bem, tem um podcast, tô aqui, tá legal, galera e tal. E isso, o seu córtex pré-frontal aumenta a atividade, meio que silencia aquelas regiões que estão liberando essa ansiedade em você. Tá. No adolescente, primeiro, o córtex pré-frontal tá hipofuncional, não tá funcionando direito. Então o adolescente tem um controle emocional pior. E pode ver, eles têm mesmo. Quando o adolescente não tem um controle emocional muito bom, eles ficam muito raivoso, etc, etc. Segundo, no adolescente, o sistema de recompensa deles, Vilela, é extremamente ativo. Então é a receita para dar problema. Ou para o adolescente se dar muito bem. Olha que interessante. O sistema de recompensa, o sistema dopaminérgico do adolescente está tinindo, está funcionando 100%. O região do cérebro que inibe o sistema de recompensa e fala, você não pode fazer isso agora porque tem prova amanhã. Não funciona muito bem. O que isso implica? Muita coisa. Primeiro, a adolescência, a segunda maior causa de morte na adolescência é suicídio, cara. Caramba. Só perde para acidente de carro. Sério? Aham. Adolescente é o nicho de idade que mais tira a própria vida. Porque não aceita Porque é muito impulsivo. e não aceita a derrota. Não aceita, aceita- acha que não tem mais saída, às vezes tenta uma coisa meio por impulsão e consegue. Então isso é um ponto. Caramba, Segundo não fazia ponto, na ideia. adolescência você tem maior chance de tirar a vida de alguém. Também? Aham. Então, a adolescência você tem, devido a essa diminuição da atividade do pré-frontal, você tem esse aumento de reatividade, de vontade, de emoção, uma fricção. É um cara muito impulsivão, assim. E isso leva você a tirar a sua vida, às vezes tirar a vida de alguém ou inúmeros outros problemas. É na adolescência e no início da idade adulta, 17, 21 anos, que normalmente os quadros de depressão, ansiedade aparecem. É por ali, sempre aos 17, 18, que a pessoa começa a se descobrir deprimida, abre um quadro de ansiedade. E eu gosto de falar isso sempre, é a idade também que você pode sair de casa para ir para uma faculdade, porque você tá impulsivo. Às vezes você fala, pai, eu quero ir lá, eu quero fazer aquela faculdade lá na puta que pariu. E vai, porque ele quer novidade, ele quer recompensa. Fazer um mochilão na Europa. Fazer um mochilão na Europa, abrir o Facebook, abrir uma empresa. Exatamente, foi, né? Foi Então isso que eu nessa quero que a galera entenda, Vilela. Quando eu falo aqui, eu não tô dizendo pro lado ruim só. pra todos os Pra lados. todo, cara. É ir pra Europa jogar futebol, fazer uma panelinha não sei aonde, virar um jogador, abrir um canal no YouTube e ficar famoso. Largar um relacionamento que não tá bom e você não empurra com a barriga. Exato. Então, tipo assim, o adolescente, eu sempre falo isso, o adolescente ele é uma máquina de fazer coisas, cara. Pro lado ruim e pro lado bom.